Alô, você que vai fazer o concurso da PRF, estamos aqui. Vamos resolver mais algumas questões referentes a esse conteúdo que pode estar na tua prova. Lembrando, olha só, olha para mim. Lembrando que conteúdos relacionados à urbanização, conteúdos relacionados à distribuição da população, relacionado ao território brasileiro, a configuração como o território brasileiro apresenta, relacionado à sua distribuição irregular, tudo isso pode cair na tua avaliação, tudo isso pode cair na tua prova. E eu quero que você observe bem que a distribuição brasileira, ela acontece de forma povoada. Nós temos dois termos que ocorrem muito na geografia. Nós temos a população que é povoada e populosa. A população que é populosa é o território brasileiro, que apresenta a quinta posição no ranking dos países que apresentam o maior contingente populacional. Logo depois nós temos um país povoado. O Brasil é um país pouco povoado. Por quê? Porque grandes áreas, como por exemplo a Amazônia, apresentam territórios com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, essa questão da densidade demográfica é algo que pode estar na tua prova e que pode vir caindo muito bem. Principalmente também na atuação do homem perante o meio ambiente de forma desordenada, de forma insustentável. Não confunda os termos e sempre lembre desses dois termos, sustentabilidade e insustentabilidade. São dois termos que podem cair na tua prova e que podem estar lá no dia 3, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos para a nossa primeira questão? Olha só, o planejamento, vamos lá, vamos para cá. Vamos pegar os nossos pontos aqui para nós classificarmos tudo isso daí bem direitinho, para ficar tudo bem amarradinho, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Olha só, o que é que eu quero observar com você aqui? Dá uma olhada. O planejamento territorial das áreas metropolitanas, logo lembrando que eu tenho áreas metropolitanas, são áreas de alta proporção e alta atuação comercial. Quando você estuda a base da estrutura econômica ou a influência regional de determinado território, você tem que entender que aquela área, ela apresenta alguns nomes específicos. Por exemplo, a questão da rede urbana, a questão da hierarquia urbana, todos esses fatores, eles são consequentes da distribuição da população, desde a base étnica até a forma como ela se distribui no litoral e no interior. Então, essas regiões metropolitanas são áreas de alta influência, olha só, áreas ou área de alta influência socioeconômica. Socioeconômica. Então você que vai fazer essa prova, muito cuidado com essa questão das áreas metropolitanas que está lá no teu edital. Tem sido recente objeto de preocupação dos governos. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. A respeito de quê? Do planejamento territorial. Planejamento de quem? Das áreas metropolitanas. Vamos lá. O objeto de planejamento é distribuir os usos da terra em função das características próprias de cada área, sem que se promovam modificações ao meio rural. Está errado. Promovendo uma das principais características, está errado aqui, ó, está errado. Uma das principais características é a promoção que o governo desenvolve perante o território natural. O meio ambiente é a principal base que é afetada por essa modificação, é a modificação das características do meio ambiente. Então, quando você fala da sociedade e você fala da natureza. Da natureza. É a forma como a sociedade ela está organizada, como ela se classifica e como ela está inserida no meio em si. Está inserida no que nós chamamos de espaço geográfico. Tá bom? Então, errado, uma das principais características do planejamento é exatamente formar aí uma modificação da estrutura do homem para que ele venha cada vez mais respeitar as condições naturais e, a partir daí, reformular uma série de contextos de atuação perante o meio ambiente. E alguns pontos, né, nós podemos refletir aqui. Nós temos a manutenção. Deixa eu apagar aqui, deixa eu limpar essa poluição aqui para ficar melhor. Olha só, nós temos aqui alguns objetivos, que nós chamamos de objetivos do planejamento.
planejamento. Não esquece isso. Objetivos do planejamento. Isso em relação ao meio ambiente. Nós temos a manutenção, tá bom? Nós temos a manutenção. Essa manutenção que é relacionada ao meio ambiente para gerar a recuperação do que nós chamamos das zonas danificadas. Recuperação das zonas danificadas. Nós temos aqui a chamada criação das reservas naturais. Tá bom? Criação das reservas naturais. Vamos colocar também um terceiro ponto. Vamos colocar uma manutenção do espaço agropecuário. Aqui, ó, a manutenção das zonas agrícolas. Agrícolas são os objetivos do planejamento. Vamos colocar um quarto ponto aqui, ó, o cuidado com as áreas de ondulações. Vamos colocar um último aqui, a participação da sociedade. Participação da sociedade na estrutura sustentável. Tudo bem? Então, são características voltadas para o planejamento territorial e a grande preocupação do governo é colocar esses projetos em prática para fazer com que nós venhamos atuar de forma mais, pode-se dizer, natural possível, a ponto de não destruirmos o meio ambiente, como estamos vendo aí hoje. E essa questão do meio ambiente relacionada à estrutura urbana. Estamos falando de áreas metropolitanas. O planejamento para que nós venhamos nos adaptar tanto às condições naturais como aos problemas urbanos que podem se desenvolver conforme o crescimento desordenado por falta de planejamento, beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Olha só, vamos falar um pouco sobre as bases da configuração social. As migrações, as migrações aparecem como característica permanente da espécie humana, ou seja, é uma característica importante. Que característica é essa? O deslocamento da sociedade perante a sua necessidade de modificar a sua estrutura. Max Sorre afirma que a mobilidade é a lei que rege todos os grupos humanos. Portanto, o estudo da circulação ocupa lugar importante na geografia humana. Por que ele fala isso? Porque a localização é fruto da sua base cultural e o seu desenvolvimento histórico é fruto de onde você desenvolve todas as suas atividades e as suas características próprias. Nele está inserida a discussão das raças e das miscigenações, levando à definição de etnias. Tudo bem? Vamos lá. Com a miscigenação e o multiculturalismo, que é a união de bases étnicas, você não pode esquecer isso, atualmente, presentes em diversos países, as diferenças étnicas deixaram de ser causa para migração e conflitos sociais. Não deixaram. Essa alternativa aqui ela está errada. A migração e os conflitos sociais são, podemos dizer, que é a principal causa temos aqui, ó, a miscigenação e o multiculturalismo, atualmente presente em diversos países, as diferenças étnicas deixaram de ser causa para migração e conflitos sociais. Você pega, por exemplo, o território do Oriente Médio, você pega, por exemplo, vamos esquecer um pouco a geopolítica mundial, vamos trazer para o Brasil. A questão da miscigenação, da diferença da pluralidade e o multiculturalismo fizeram com que muitas áreas sofressem com o processo migratório, gerando o que nós chamamos de disparidades socioeconômicas. Não foi esse o motivo pelo qual grande parcela da sociedade nordestina se deslocou por volta de 1960 para a construção de Brasília, o desenvolvimento dos fluxos para as áreas interioranas? A migração é um ponto muito forte na tua prova relacionada à população. Então, não deixaram de ser a causa dos conflitos sociais e das migrações. Ou seja, a miscigenação, o multiculturalismo, a grande diversidade étnica e o alto padrão, pode-se dizer assim, econômico entre as diversidades sociais, fazem com que a nossa sociedade brasileira ela venha se configurar e se classificar em diversas formas.
O Nordeste brasileiro foi a região e é a região que mais sofre fluxos migratórios desde 60 aos dias atuais. Se você pegar um mapa consequente da miscigenação, pegar um mapa étnico da formação social no Brasil, todas as nossas características sociais, vamos colocar a partir de 1960, foi quando o Brasil passou por uma grande reformulação de deslocamento, foi a grande pandemia migratória, quando a sociedade ela se deslocou para as áreas do litoral e principalmente para as áreas do sul, sudeste, centro-oeste, para trabalhar, para gerar renda, melhores condições de vida, beleza? Então nós temos aí esses pontos, essa segunda questão que ela está incorreta. Espero ter ajudado você nessas nossas duas grandes dicas aqui. Fique ligado no nosso canal, assine aí o nosso canal, se inscreva, assine aí o sininho das notificações, deixe o teu gostei e olhe, não esqueça, tá? Adquira o nosso curso completo de teoria, adquira também as resoluções de questões. Nós iremos terminar até o dia 12. Eu quero terminar no dia 12 toda a minha plataforma para mostrar, dar para você aí todo o conteúdo feito relacionado ao edital da PRF, para que você venha entrar já nos presenciais, já com o curso completo. E aí vem a pergunta, Tiago, como é que eu sei que tu está colocando material? Olha só, esse material lá no WhatsApp, eu faço um grupo de transmissão em que eu coloco você que adquiriu o curso e a partir daí, todo o material diariamente que eu coloco, eu vou lá, galera, acabei de colocar uma aula sobre isso, por exemplo, ontem mesmo eu coloquei uma aula sobre a distribuição espacial da população e as metrópoles e a configuração, a distribuição espacial territorial da população brasileira e os fluxos migratórios. As metrópoles foi uma aula passada, foi o primeiro item do edital. Então, eu coloquei e já disse para a galera, pessoal, olha só, acabei de colocar 2 aulas lá no Google Drive, fica ligado e também 2 simulados. Nós já temos 2 simulados. Então, para você que quer adquirir o nosso material, entre em contato comigo pelo número que eu vou deixar aqui na descrição e vamos estudar para esse concurso e vamos acertar todas essas questões. Desejo aqui o meu voto de sucesso para você, então vamos nessa. Vamos lá? Acerta essas 2 questões, faça uma análise e faça os teus resumos que dá certo. Galera, um grande abraço, até a próxima.